A paz do Senhor, amados e amadas irmãs. Quero deixar aqui uma palavra para o teu coração, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento para a tua alma. Esta palavra se encontra em Salmos, no capítulo 34, que diz: Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeceu o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós e seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Aqui o salmista Davi, ele está nesse salmo expressando o seu louvor em um momento tão difícil, em um momento tão crucial para a sua vida. Ele diz que em todo tempo o seu louvor estará na sua boca. Ele exalta a grandeza de Deus. Ele sabe que aqueles que clamam serão ouvidos. O salmista Davi, ele expressa que no dia da sua angústia ele clamou e o Senhor veio livrar de todos os seus medos, de todos os seus temores. E aqueles que clamam ao Senhor serão iluminados. Ele diz: clamou este pobre e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Veja como é bom saber que nós temos o Senhor que nos guarda, seus anjos para nos guardar. E ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia, bem-aventurado o homem que nele confia. Esse salmo aqui era quando Davi, ele estava sendo expulso da presença do rei Abimeleque. Quando Davi, ele se transtorna, os criados do rei, ele pegam Davi, encontra Davi e diz: não é este o homem que estavam se dizendo que é rei em Israel, que Saul feriu seus milhares e Davi, porém, os seus 10 milhares? Então ele leva Davi à presença do rei, e Davi, ele se transtorna, ele faz como quem está louco na presença do rei. E o rei diz: está me faltando loucos aqui? Me trouxeram louco? Dispensa esse homem, manda esse homem embora. E Davi, ele é dispensado e ele crê, aleluia, que foi o Senhor que deu livramento dos seus inimigos. Quem era Davi? Davi era um dos filhos de Jessé. E a palavra do Senhor nos declara, amados, aleluia, que Davi, ele tocava a harpa. Davi era um jovem que buscava ao Senhor. Davi estava à disposição do rei, estava à disposição do Senhor. E ali, aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tenho me provido de um rei. Oh, glória a Deus! A escolha de Deus sobre a vida de Davi. E Samuel, ele se levanta, ele obedece à voz do Senhor, ele enche o seu vaso de azeite e vai à casa de Jessé, fala com Jessé que quer sacrificar o Senhor, chama os filhos de Jessé para o sacrifício, todos estão lá, menos Davi. E ele pergunta para Jessé: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os jovens? Ele disse: não, ainda tem um que está lá no campo com as ovelhas. E ele disse: manda buscar, porque não assentaremos em volta da mesa até que ele chegue.
E quando Davi chega, ele é ungido diante dos seus irmãos, no meio dos seus irmãos. A aprovação do Senhor sobre a vida de Davi. Como é bom estarmos na presença do Senhor, exaltando, louvando, glorificando ao Senhor. Aleluia! Porque o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, esquadrinha o nosso entendimento. Aleluia! Saul era rei em Israel, também recebeu unção, também recebeu uma palavra, mas rejeitou o conselho do Senhor, rejeitou a palavra do Senhor. O Senhor deu uma ordem para Saul que ele fosse destruir totalmente os amalequitas e não poupasse nada, mas Saul desobedeceu, poupando o que era melhor daquela terra. E ali o Senhor rejeitou o reinado de Saul e disse: já me provi de um rei e ele fará toda a minha vontade. Glória a Deus, aleluia. E Davi, ele é separado para o conselho do Senhor, para os propósitos de Deus. E à medida que Davi, ele vai se aproximando do Senhor, essa consagração vai se tornando cada vez maior. O Senhor vai se apresentando a Davi, vai se fazendo forte na vida de Davi. E Davi destrói os seus inimigos porque agora ele tinha o poder, ele tinha a unção, o óleo foi derramado sobre ele. E uma certa vez, a palavra do Senhor diz que se apoderou de Saul o espírito mau, o espírito que atormentava Saul da parte do Senhor. E alguém chegou, um criado chegou para Saul e disse: eu conheço um jovem, filho de Jessé o belemita, ele sabe tocar, aleluia, é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavra e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Oh, glória a Deus! Aleluia! Davi, ele volta para cuidar das ovelhas, mas o Senhor está providenciando momentos, criando circunstância para que Davi seja levantado diante do seu povo. Amados e amadas irmãs, a unção e a intimidade com Deus caminham juntos. Aleluia. Primeiro se vem a intimidade com Deus. Primeiro se tem aquele momento com o Senhor, para depois vir a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Não adianta você ter só a unção. Precisa da unção, mas também precisa, louvado seja Deus, da intimidade com Deus, de estar com Ele. E Davi sabia disso. Ele tocava a harpa, ele estava na presença do Senhor em todo tempo. Quando ninguém via Davi, Jesus, Deus estava vendo Davi. Louvado seja o teu nome, Senhor. E nesse momento Davi é trazido à presença de Saul. E quando ele chega, ele começa a tocar a harpa. Ele começa, e aqueles espíritos malignos foram embora, desapareceram. Porque a unção, ela quebra o jugo. A unção despedaça as trevas. Aonde a luz chega, as trevas desaparecem. Nós precisamos dessa unção. A palavra do Senhor tem nos garantido esse derramado Espírito Santo sobre nós. Antigamente era somente em líderes, era somente no rei, mas agora o Senhor diz na sua palavra: e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Depois daquela unção, Davi foi capaz de matar o leão e o urso. Aleluia, quando ninguém via, ninguém estava presente quando ele fez aquilo. Mas na unção do Espírito, ele matou o leão, ele matou o urso. Oh, meu irmão, como nós precisamos da unção para desfazer as obras das trevas. A palavra do Senhor diz que Satanás ruge como leão, procurando a quem possa tragar. Mas se eu estiver na intimidade, se eu estiver no secreto com o Senhor, se eu estiver debaixo da unção do Espírito, eu vou destruir o leão e o urso. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí continuou as etapas na vida de Davi. Davi, então diz a palavra que ele foi a caverna. E lá na caverna de Adulão se encontrou com ele vários homens
aleluia, que estavam ali. A palavra diz: todos que estavam com Davi eram angustiados, endividados, glória a Deus, problemáticos. E Davi tornou eles um grande exército. A unção traz isso, uma capacitação para capacitar outras pessoas para Deus. Guerreiros para Deus. Pessoas que você olha não dá nada, mas quando você se aproxima, que fala do amor de Deus, que preenche aquele coração com a palavra, o Senhor começa a agir, transforma homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Antes da unção, Davi não fazia nada. Depois da unção, aleluia, Davi começou a enfrentar os inimigos, a vencer os inimigos. Davi matou o gigante Golias, mas ele venceu o gigante Golias na palavra de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus e na unção do Espírito Santo. Quando ele olhou para aquele gigante, ele disse: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus de Israel, e toda esta congregação saberá que há um Deus em Israel, que o Senhor salva não é pela espada, não é pela lança, porque do Senhor é a guerra. Ora, bassorre menecantaraia. Você e eu, meus irmãos, nós precisamos da unção do Espírito Santo para destruir gigantes, aleluia, para estar em fortaleza na rocha que é Cristo Jesus, para cuidar de vidas, abençoar vidas, levantar um exército para Deus. Nós precisamos da unção do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz, quando Davi muitas vezes estava fugindo de Saul, perdoando Saul, se escondendo nas cavernas, muitas vezes, louvado seja Deus, ele teve a oportunidade de se vingar de Saul, mas ele abriu mão. Somente quem é cheio do Espírito Santo não vinga, somente quem é cheio do Espírito Santo deixa que do Senhor venha a guerra, do Senhor venha a justiça. E aqui no Salmo 57 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passes as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Aleluia, rabassobre cantaraia. Quem executa por você é Deus. Quem trabalha por você é Deus. Somente quem tem o coração cheio do Espírito Santo sabe liberar o irmão e dizer: vai em paz em nome de Jesus. E Davi fez isso. Nós precisamos ter esse posicionamento. A palavra diz: não vingueis a vós mesmo, mas dá lugar à ira. Aleluia. Deixa que a vingança ao Senhor pertence. Glória seja dada ao Senhor. Meus irmãos, vamos buscar a intimidade com Deus. Vamos buscar ser cheios do Espírito Santo para poder vencer Satanás, para poder vencer o maligno, para poder vencer a nós mesmos. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em Salmo 27, aleluia: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, se levantarem contra mim para comer a minha carne, tropeçarão e cairão. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu santo templo, porque no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão, no recuo do seu tabernáculo me ocultará. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos da unção e da intimidade com Deus. Davi, ele se tornou rei em Israel, venceu muitas batalhas, porque Deus era com ele, porque o Espírito Santo era com ele. Quando ele sabia que os seus inimigos estavam se levantando, ele ia buscar ao Senhor. Senhor, me dá estratégia. Senhor, me dá, como é que eu vou perseguir esse inimigo? Eu vou destruir. O Senhor dizia: vai.
Aleluia! Nós precisamos dessa dependência do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aleluia! E o Espírito Santo será aquele que nos guiará, que nos orientará em todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! E o Espírito Santo está trabalhando em nós e através de nós. Amém, amados e amadas irmãs. Eu vou orar agora em nome de Jesus. Pai, aleluia, assim como o Senhor escolheu Davi, o Senhor viu Davi ainda quando ele estava no campo com as ovelhas, um coração temente, um coração de obediência. Assim nós queremos ter, Senhor, primeiro a intimidade, Senhor, depois a unção do Teu Espírito sobre nós, para executarmos as Tuas tarefas, os Teus desígnios, Senhor, que nós possamos ser valentes no Senhor, que possamos destruir os gigantes, que possamos ter um coração que perdoa, que possamos levantar vidas que estão angustiadas e atribuladas, Senhor, fazendo o Teu ID na terra. Nos capacita cada vez mais, em nome de Jesus, e toda a fortaleza das trevas caia por terra, porque do Senhor é a guerra, o Senhor está do nosso lado. Aleluia! A Tua palavra diz em Salmos capítulo 20, o Senhor te ouça no dia da angústia, o Deus de Jacó te proteja, envie socorro desde Sião. Aleluia! A bênção do Senhor sobre a tua vida, a bênção do Senhor sobre o teu lar, em nome de Jesus. Não tenha medo, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, em nome de Jesus. Amém, amados. Fiquem na paz, em nome de Jesus.